Paz, meu povo, paz do Senhor Jesus para vocês que estão entrando na live agora. Quem não mora em Mossoró, fica mais fácil para nos acompanhar. Em Mossoró está acontecendo o projeto Sal e Luz. E até pensei em não fazer essa live esse horário, porque está todo mundo lá. Mas muita gente que me segue estão em outra cidade, não foram para o evento e também pode assistir a nossa live hoje, tá bom? Glória a Deus. Queridão, querida, nós vamos falar hoje, rapidinho, a mensagem hoje será rápida, sobre o tema que eu fixei aí, tá bom? Um dia após o arrebatamento, o que acontecerá? E eu vou trazer só algumas informações básicas, uma pequena introdução sobre o que acontecerá após a partida da igreja. Vocês sabiam que muitas pessoas não se preocupam com o que vai ocorrer após o arrebatamento? Pois é, por incrível que pareça, recentemente alguém me fez essa pergunta. O Birajara, o que vai acontecer com as pessoas que ficarão aqui na terra após o arrebatamento? E o que acontecerá também com aqueles que partiram, para onde eles estão, o que acontecerá lá? Como a minha mente, ela trabalha muito com a temática bíblica, que eu acredito ser mais confiável. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas experiências engraçadas no sentido de que muita gente fala sobre a volta de Cristo, pensa na volta de Cristo, estuda sobre a volta de Cristo, prega sobre a volta de Cristo, mas ainda não parou para pensar como será esse dia. Imagine se Cristo voltasse hoje, exatamente neste horário, às 9 horas e poucos minutos, e Cristo resolvesse buscar a sua igreja hoje. Imagine se isso acontecesse agora. O que seria do amanhã, do sábado, dia 22 de julho de 2023, o que seria do mundo com a ausência de bilhões de salvos que foram arrebatados e levados para o céu? Sobre esta indagação e pergunta que eu estou fazendo a vocês, eu vou responder baseado sobre um bombardeio que me deram jovens sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, o Espírito Santo, a igreja, como seria após o arrebatamento da igreja. Então, como será uma mensagem bem rápida, a gente vai trazer uma informação muito clássica para vocês sobre a teologia que se baseia a escatologia bíblica sobre a volta de Cristo, tá bom? A gente fala muito sobre a volta de Cristo e eu tenho eu estou gravando algumas coisas para passar para vocês em breve, que é justamente a ideia do que ocorrerá no arrebatamento. Arrebatamento à luz da Bíblia, evidência de um arrebatamento, a igreja do arrebatamento, sinais da sua volta. E incrível que pareça, muitas pessoas ainda não acredita na volta de Cristo. Por incrível que pareça, essa é uma geração que não acredita mais na volta de Jesus. Então, primeiro do que tudo, confiabilidade que existe um arrebatamento. O primeiro ponto que eu quero narrar para vocês hoje é a confiabilidade
na narrativa do texto bíblico. Eu já expliquei isso aqui em várias lives, tá bom? Mas eu preciso passar para vocês bem rapidinho. A Bíblia Sagrada, inclusive eu escrevi no meu livro sobre esta cronologia. Nesse livro que eu escrevi, quem quiser adquirir depois, eu falei sobre esta comprovação teológica que Jesus voltará. Primeiro que tudo, nessa live, quem está aqui me acompanhando, quem está assistindo, quem vai assistir, sabe que eu sou um pregador, que eu não só prego o arrebatamento, eu vivo, respiro o arrebatamento. Minha pergunta é, você está pronto para o arrebatamento? Você vai subir no arrebatamento? Você espera Cristo voltar? Essa pergunta não deve ser... eu aproveito para você não expor ela agora aqui, mas faça uma reflexão de você estar na sua casa agora. Reflita comigo se realmente você está preparado para o arrebatamento. Se Jesus voltar hoje, você sobe. Partindo desse princípio de que você tem certeza que vai ser arrebatado, de que Cristo vai voltar, então vamos fazer a seguinte pergunta baseada na temática de hoje. O que seria do amanhã se Cristo voltasse hoje? O que seria do amanhã se Cristo voltasse hoje? Eu até coloquei uma observação aqui. Mas, em primeiro lugar, o Birajara, existe um arrebatamento? Sim. Porque existe, ela é confiável. Porque, primeiro, quem falou sobre ela foi Jesus. Ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. João 14, verso 1 ao verso 3, verso 4. Jesus falou que ele ia voltar. Ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar um lugar. Quando eu preparar lugar, eu virei outra vez e eu vos levarei para mim mesmo, tá bom? E aí Tomé faz a pergunta, e vocês conhecem o caminho? Jesus responde para ele, ok? Então, se o próprio Jesus disse que ia voltar, então aí a gente já pode até descartar outros pensamentos e falas e escritas dos apóstolos da igreja primitiva, qualquer um. Porque afinal de contas, quem prometeu que ia voltar foi o próprio Cristo. Então o noivo prometeu voltar e ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então, ponto. Primeiro ponto, se Cristo prometeu que ia voltar, então ele vai voltar. Confirmação sobre esta afirmação de Jesus. Vamos lá. Os anjos anunciaram que Cristo voltará. Atos capítulo 1, versículo 11. Se você pegar Atos capítulo 1, deixa eu ver se eu pego aqui. Atos capítulo de número 1. Atos capítulo de número 1. Versículo de número 11. Deixa eu ver se é o 11. Versículo 11. Versículo 11. Versículo 10 e 11. Estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, é Lucas que escreve isso. Eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram, homens da Galileia ou farões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado ao meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Ok? Então, os anjos também anunciaram que Cristo voltaria. Outra coisa. Primeiro, Cristo anunciou que voltaria. João 14, versículo 1. Versículo 3. Os anjos anunciaram que Cristo voltaria. Atos 1, 10 e 11. Os apóstolos anunciaram que Cristo voltaria. 1 Coríntios 15, 52. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Hebreus 9, 28. Pedro capítulo 4. Filipenses também, 3 e 20. E aí tem outros textos que a gente podia mostrar aqui. Romanos 13 e 11. E aí poder citar vários e vários aqui. Outro pensamento. A igreja do primeiro século, os pais da igreja também anunciaram. Irineu, Papias, Tertuliano, Savonarola, Policarpo, que eram os pais da igreja, anunciaram o retorno de Cristo para aquele período. O apóstolo Paulo anunciou, Lucas advertiu, Pedro falou, João anunciou. Então, as maiores provas que Cristo vai voltar foi dita pelos apóstolos. Então, a primeira coisa que a gente temos aqui é, Cristo vai voltar. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai voltar. E a Bíblia é a palavra de Deus, a inerente palavra de Deus. E a própria Bíblia é análoga. O que é isso? A Bíblia explica a própria Bíblia. Ela interpreta a própria Bíblia. Então, a Bíblia está dizendo que Cristo vai voltar dentro da sua interpretação. Outro ponto principal. Vocês sabiam que 1527 vezes a Bíblia diz que Cristo vai voltar? Você sabia? Eu já disse isso em várias e várias lives que eu já fiz, mas eu estou repetindo para aqueles que ainda não ouviram, tá bom? Dos 27 livros do Novo Testamento, incluindo cartas, o livro histórico de Atos e o Apocalipse, dos 27, 24 diz que Cristo vai voltar.
318 vezes no Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus vai voltar. 216 versículos da Bíblia, do Novo Testamento, diz que Cristo vai voltar. A Bíblia fala 8 vezes mais a segunda vinda de Cristo do que da primeira. Então, a gente já tem um leque de informação que Cristo vai voltar, ok? Ok. Partindo desse princípio também, a gente tem ideia que Cristo vai voltar a qualquer momento. Porque Paulo diz, num momento. Que momento é esse? Não sabemos. Jesus disse que o dia e hora ninguém sabe. Num momento, Jesus voltará. A qualquer momento. Pode ser exatamente agora que Cristo pode voltar. E se Cristo voltar exatamente agora, o que vai acontecer após o arrebatamento? E essa é a temática desta live de hoje aqui, tá bom? Então, essa live de hoje é para falar, ou melhor, para trazer uma reflexão sobre um dia depois da volta de Jesus. Então, essa é a ideia principal da temática de hoje para vocês aqui, tá bom? Então, vamos para a matéria, ou princípio da defesa. Se Jesus voltar hoje à noite, exatamente nesta live que eu estou fazendo com você, essa live simplesmente vai desaparecer. Tanto eu como você, a live vai ficar sem voz, sem bate-papo, a não ser que tenha alguém aqui que não esteja preparado e vai perguntar, cadê o Birajara? O Birajara saiu da live, cadê fulano que saiu? Cadê Maiara? Cadê Jean Carlos? Cadê a irmã Kátia? Cadê fulano ciclano? Ok, mas vamos supor que todos que estão aqui vão subir no arrebatamento. E se você vai subir, você coloca já no comentário, eu vou subir, tá bom? Tá bom? Você já coloca no comentário aí, eu vou subir, eu quero subir. Porque se ficar, queridão, aí a história é mais bem complicada. Mas se você coloca aí, adiciona no comentário aí, bota aí a seguinte frase também. Eu vou subir, tá bom? Vou subir para você entender. Pronto. Vamos dizer que o arrebatamento aconteceu essa noite. Jesus voltou. Primeira coisa que eu gosto muito é que antigamente, quando eu comecei a pregar sobre arrebatamento aqui em Mossoró e também em outros lugares do Brasil, as pessoas me chamavam de maluco. Essa mensagem não vai enriquecer você, não vai te levar a lugar nenhum. Para de falar essa bobagem. Eu já vi isso. Opa, estão dizendo aqui, eu vou subir. Vai subir mesmo. E aí, eu ouvi muita gente dizendo que isso era besteira, há muito tempo atrás. Hoje, não só a igreja está pregando sobre a volta de Cristo, o próprio sistema está falando que Cristo vai voltar. A própria mídia está dizendo que Cristo vai voltar, os governos estão preparando para a volta de Cristo, porque o cenário mundial, certo? O cenário político do mundo, o cenário geográfico do mundo, os fenômenos sobrenaturais, a questão dos sinais em velocidade que está acontecendo, tudo indica que Cristo vai voltar. E eu vou dizer isso com muito coração aberto, com muita certeza. Gente, Deus me levantou para me pregar sobre arrebatamento em 2002. Eu tive um sonho, já contei isso, já tive um sonho e no sonho eu ficava no arrebatamento. Eu me desesperei muito, foi um sonho muito real. E dali em diante Deus me despertou para mim pregar sobre a volta dele. E aí Deus falou comigo, você vai pregar sobre minha volta e eu vou te revelar coisas grandes, vou te dar sabedoria, dona ciência para você ensinar o povo sobre a minha volta. E de lá para cá, já fazem 21 anos que eu prego sobre a volta de Cristo. Desde então, eu comecei a divulgar que esta é a geração do arrebatamento. Por que o Birajara? Porque eu tenho informações, teologicamente, biblicamente, eu tenho informação de que os sinais que antecedem a volta de Cristo estão acontecendo em proporção, em velocidades absurdas. Fatos que eu poderia citar aqui, que eu vou citar em outra live para você, são fatos concernentes ao retorno de Cristo. O que será do amanhã se Cristo voltar hoje à noite, o Birajara? Hoje à noite. Vamos trabalhar com a hipótese, gente, que o arrebatamento aconteça hoje, agora. Vamos trabalhar com essa hipótese, que o arrebatamento aconteça agora. As primeiras 24 horas após o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer no planeta Terra? Eu queria que você pensasse com a mente de um pregador, de uma pregadora. Por favor, pensa comigo. Imagine que o arrebatamento da igreja foi exatamente agora, às 21 horas e 45 minutos, aconteceu o arrebatamento da igreja. O que será as 24 horas, as primeiras 24 horas de hoje, até amanhã, a esse horário, o burburinho que haverá na população do planeta Terra. Eu estou falando de planeta Terra, o arrebatamento não é só no Brasil, no mundo todo. A igreja é constituída de salvos dentro de uma igreja local. Então vai sumir americanos, espanhol,
russos, chineses, japoneses, brasileiros, argentinos, todos que são salvos em Jesus. Ok? As notícias no rádio, na TV, na internet, nas redes sociais vão bombar. O assunto da pauta após o arrebatamento não será outra. Não será pronunciamento de presidente, não será futebol, não será jogo do Flamengo, não será eventos. Enfim, não vai ser outro assunto a não ser desapareceu um povo da terra. Ok? Tá certo? Desapareceu um povo da terra. Então, imagine comigo, a população do Brasil de hoje, a população brasileira, gente. A população do mundo hoje, do planeta Terra, segundo pesquisa, já está em quase 8 bilhões de pessoas, de habitantes. Quase 8 bilhões. Segundo estatística que eu li hoje no jornal. 8 bilhões. E a proporção até 2030 chega a 9 bilhões. Enfim, 8 bilhões. Mas imagine comigo, é uma hipótese, eu estou trabalhando com essa hipótese, que o arrebatamento pode ser essa noite, porque é fato, e com a hipótese que desapareceu 25% da população. Sumiram da Terra 2 bilhões de salvos. O planeta Terra hoje não tem a capacidade de dar essa informação, mas eu vou colocar essa hipótese, que desapareceu 2 bilhões de salvos da Terra. 2 bilhões desapareceram. Você já calculou esse buraco no planeta Terra? Porque haverá muitas pessoas, muitas empresas sem funcionário, muitas faculdades sem alunos, muitos pais de famílias sem as famílias, vai haver vaga de emprego, vai haver o caos existencial no mundo, certo? Aviões vão cair, carros vão bater, certo? Motos vão cair de pessoas que desapareceram, pessoas no seu comércio desaparecerão, certo? Pessoas dentro de sala de aula desaparecerão, mulheres trabalhando no almoço ou no jantar, sei lá qual seja a hora do arrebatamento, mas eu estou trabalhando na hipótese da noite de hoje. Imagine pessoas que estão já dormindo desaparecerão, pessoas que estão na igreja desaparecerão. Eu estou trabalhando nessa hipótese que aconteceu o arrebatamento exatamente agora. Gente, grave isso aqui. As notícias durante 24 horas, o arrebatamento pós, ou seja, o arrebatamento após o arrebatamento da igreja, ou seja, um dia após o arrebatamento da igreja, o que acontecerá? As notícias, TV, rádio, internet e redes sociais estará transmitindo uma só mensagem. Pessoas imaginem no seu WhatsApp, em grupo, perguntando por fulano cicrano. Outras não conseguindo responder porque foram arrebatadas. Então, TV vai abrir o seu plantão na hora, desapareceu do planeta Terra uma população. Sinais que vêm de Mossoró, do Rio Grande do Norte, de São Paulo, do Rio. Chegaram notícias da China, da Jamaica, do Japão, de Portugal, da Inglaterra, da Noruega, da Suíça, da Finlândia, que desapareceu por da Terra. Nesse exato momento, haverá um burburinho mesmo na mente das pessoas e na sociedade do mundo, que aquilo que a igreja falou aconteceu, o arrebatamento da igreja. Apesar de que eles saberem que aconteceu o arrebatamento, porque foi os salvos que foram arrebatados e a noiva partiu, também haverá também uma sombra de ideias, de conceitos, de que não houve, Cristo não voltou e aqueles desapareceram porque estava dentro do programa, foi um disco voador, tem uma palavrazinha que foi é uma palavra bem que as pessoas desaparecem, a nave leva. Pô, se vocês souberem, coloca ela aí no comentário porque eu esqueci. Habituído, uma coisa assim, um nome parecido assim, que vem uma luz, desaparece e leva para a nave. E hoje, por incrível que pareça, tem um programa na NASA chamado Blue Beam. Eu acho que você deve ter ouvido já falar, Blue Beam. Depois eu trago uma live sobre isso aqui. Que são efeitos sonoros, efeitos de imagem, projetando no espaço alguma coisa. Não sei se vocês ouviram, algum tempo atrás aconteceu vídeos na internet com sons de trombetas. Abduzido, obrigado, Kátia, muito obrigado. Abduzido, isso, obrigado de coração. Então, eles vão dizer que foram pessoas abduzidas. Obrigado, Júnior, obrigado, viu? Abduzidos, tirados da Terra, como se fosse um arrebatamento, levado para uma nave espacial e desapareceram. E essa hipótese será aceita por muitos. Mas dentro desse caos, também vai existir grupos que sabiam da volta de Cristo, que eram desviados, pessoas que eram crentes, que sabiam do arrebatamento, mas que não estavam preparados e que ficaram.
Família desesperada porque os filhos desapareceram, o marido desapareceu, o esposo desapareceu, o parente desapareceu. Vizinho procurando vizinho para saber o que está acontecendo. E aí você vai encontrar casas vazias, empresas sem funcionários, aeroportos vazios. Esse caos que estará instalado no planeta Terra vai trazer para o mundo reflexão sobre o retorno de Cristo. Eu estou falando de um dia após o arrebatamento da igreja. Lembrando que nós que estamos nessa live já estaremos na glória eterna com Cristo. Estaremos no tribunal de Cristo, recebendo galardão para passar para a entrada no céu, para as bodas do Cordeiro. Estaremos em glória, recebendo em cima do céu, tá bom? Outra coisa interessante, um pavor toma conta do mundo, vizinhos, parentes, entre gritos desesperadores e reflexões. A pergunta que não quer calar é essa: o que aconteceu com o povo que desapareceu? E aí os jornais vão notificar várias informações sobre esses acontecimentos. E a pauta principal dos jornais será: um povo que desapareceu da terra era chamados de cristãos. Aí vem a especulação. Eles falavam que Jesus voltaria, certo? E que seria mais ou menos assim. E vai criar a teoria da conspiração e também vai criar a teoria válida das informações concernentes. Vai vir os gnósticos, os filósofos, os intelectuais da época que estarão aqui para tentar trazer uma paz significativa ao mundo que estará num caos. Gente, imagine, eu estou colocando uma hipótese, viu gente? Pelo amor de Deus, eu estou trabalhando com a hipótese. Imagine 2 bilhões de pessoas desaparecendo num piscar de olhos, rápido, sem ter informação que foi pessoa que desapareceu pouquinho. Todos de uma vez desapareceu. Imagine bilhões de pessoas desaparecendo. O buraco que haveria no planeta Terra. Gente, é 25% da população que desapareceu. Neste impasse que acontece do sumiço da Igreja da Terra, que nós estaremos na glória com Cristo, o mundo vai estar se perguntando o que aconteceu, tá certo? Então eu preciso passar isso aqui, disse para vocês, seria uma live rápida, só com a reflexão sobre isso aqui. Imagine que você ficou no arrebatamento. Gente, por favor, isso aqui é muito forte, muito duro. Mas imagine, a maior decepção que você teria como crente se Cristo voltasse e você ficasse. Ok? Então, trabalhando nessa hipótese, que o arrebatamento é hoje, e que haverá um caos existencial no mundo, e o que será do amanhã se Cristo voltar hoje, as notícias no rádio, na TV, nas redes sociais será uma só. Não esteja pensando que a UOL, não esteja pensando que Terra, o Globo, a CNN, a HBO, a Le Monde da França, os jornais britânicos, os jornais japoneses, o Clarim, esses jornais não vai estar noticiando futebol, política, matérias sobre doenças, nada. O caos durante 24 horas após o arrebatamento da igreja, as primeiras 24 horas, o assunto é um só. Qual é o assunto, Birajara? Desapareceu um povo da terra. A especulação passa na mesa da recepção da ONU para a seguinte pergunta: quem foi este povo que desapareceu? E aí os especialistas dirão: os povos que desapareceram, eles eram chamados de crentes, certo? Que serviam a Deus, que andavam de Bíblia na mão e que não negaram sua fé em Cristo. Ponto, ok? As outras especulações, mas não houve arrebatamento. Eles foram abduzidos, foram levados pelos extraterrestres. A Área 51 hoje nos Estados Unidos, que é muito confidencial, ninguém sabe o que tem lá, já se dizem hoje, especialistas, depois que caiu as pedras da Geórgia, se lembra das pedras da Geórgia que caíram e que os maçons ficaram preocupados porque lá estava escrito em várias línguas a nova ordem mundial. Então o que acontece? O livro foi aberto. Se você assistir os Simpsons agora, até os Simpsons sabem que Cristo vai voltar. E eles narram isso de forma muito interessante. Por quê? Porque nós estamos às vésperas do arrebatamento da igreja. Outra coisa, gente. A população do planeta Terra, imaginamos, como eu disse agora há pouco, cerca de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. E 2 bilhões desapareceram, né? Lembrando que entre o arrebatamento da igreja e a revelação de Cristo descendo em glória para estabelecer o reino milenial, haverá um intervalo de 7 anos aqui na Terra chamado de Grande Tribulação. Então eu estou trabalhando na hipótese dessa ausência da igreja, os acontecimentos aqui na Terra. O que vai acontecer no cenário da Terra no período da qual a igreja não estará mais aqui?
Então o caos está instalado. Outra coisa, haverá um intervalo. Esse intervalo, a igreja estará no céu e no mundo estará as nações com Israel sendo provada pelo juízo de Deus, tá certo? Aqui na terra é chamada de grande tribulação. Então, outro ponto interessante, só um minutinho. Outro ponto interessante, a partir do momento que a igreja foi arrebatada, quando a ONU se reuniu, eu até coloquei isso aqui que é muito interessante, diante do caos, surge a necessidade, grave isso, gente, diante do caos, surge a necessidade, a carência, a necessidade de apresentar, certo, agora ao mundo um líder mundial. Então a ONU vai se reunir, a partir do momento, às 24 horas depois do arrebatamento da igreja, a ONU vai se reunir com os líderes mundiais, presidentes e chefes de Estado, para analisar o caos que o mundo está vivendo agora. Não é uma pandemia, gente, é o sumiço de 2 bilhões de salvos da Terra. Olha só que isso aqui é muito forte. A ONU vai se reunir e na sua reunião eles vão apresentar para o mundo uma solução para o caos, que será o líder mundial que já está entre nós, que seria o anticristo nesse período, entre eles. Não entre nós não, entre eles, Deus me livre. Então um homem dotado de conhecimento, de capacidade, como disse Paulo, 2 Tessalonicenses, intelectual, que vai organizar e colocar um sistema, e colocar dentro do seu sistema implantar um governo de paz, estabilidade. Olha só como ele é inteligente. Eu vou usar a mente de pregador que eu tenho. O primeiro selo é aberto, surge o anticristo. Qual é a função dele com o cavalo branco? Do capítulo 6, versículo 2, implantar uma paz no mundo que está um caos. Ou seja, o mundo precisa de paz. Por quê? Tem gente desesperada, tem pais e mães que sumiram seus filhos, a esposa perdeu o esposo, o esposo perdeu a esposa, parentes desapareceram, funcionários desapareceram, certo? Amigos desapareceram. Então o mundo vai estar um choro, um pranto. A Bíblia chama isso de o dia de angústia de Jacó para Israel. Mas imagine a população do mundo agora sendo chocada e nas esquinas das cidades, dos becos, das favelas, das praças, nesse exato momento que a igreja foi arrebatada, todo mundo fazendo o comentário que desapareceu o vizinho fulano, Cicrano desapareceu, Beltrano desapareceu, Raedson desapareceu, não vai mais cortar cabelo, a Jamile também desapareceu, o Jaes não vai voltar para sua loja, e aí você começa, né, a Ledan também não vai estar lá, a Juliette também não vai estar lá. Então tudo isso vai acontecer em um caos que a população vai transmitir e vai pedir tranquilidade sobre o mundo. Então vamos para cá. Então o anticristo vai se reunir na ONU, e nessa reunião da ONU, para estabelecer um plano para o mundo. Vamos estabelecer um plano para o mundo. O que é que nós vamos fazer para o mundo ter paz? Anuncia em nota, certo, em rede mundial, o pronunciamento do anticristo sobre o governo do mundo. Então é a primeira vez que ele vai estar na rede de TV, transmitido para todo mundo que está em pranto, chorando, e ele vai apresentar um plano. E sua oratória, o poder de persuasão e sabedoria que ele terá, diz Paulo, será tão grande que convencerá as pessoas do mundo naquele dia, recebendo aplausos, elogios pela sua dinâmica oratória. E ele vai apresentar um plano para o mundo, para estabelecer a paz no mundo, que não vai ser num dia, mas vai ser semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, é que vai começar a minguar e vai começar a enxugar o pranto das pessoas no mundo aqui. Por outro lado, o falso profeta, que é o seu companheiro na grande tribulação, vai reunir as 3 principais religiões do mundo. Para quem não sabe, o Papa Francisco, líder da Igreja Católica, se reuniu ano passado com a cúpula, com as 3 maiores religiões do mundo, sem o cristianismo que eu digo, os evangélicos, certo? O Papa, junto com os líderes do Islã e com outros dois líderes mundiais na cúpula, e eles assinaram, um acordo, certo? E eles lançaram para a ONU, e a ONU está analisando esse acordo para o governo do anticristo, que seria uma só religião no mundo, o ecumenismo, que as pessoas podem adorar os seus deuses dentro dessa comunidade, mas obedecendo um princípio de um líder. Quem seria ele? O falso profeta, que eu não sei quem será. Pode ser um papa, pode ser um islâmico, pode ser um rabino, não sei. A Bíblia não diz, tá certo? Mas aí o falso profeta, a função dele é apresentar um mundo
que o anticristo, aquele líder mundial, é o Messias. A igreja desapareceu e o Messias veio para Israel, apresentando para Israel. Israel reconhece que ele é o Messias, coloca ele dentro de Jerusalém, e dentro de Jerusalém, como o templo já está construído, ok? Ou está em construção, ok? Que a ideia, partindo do princípio de que a construção do templo já está prestes a começar. Se o arrebatamento for hoje, ou a conclusão do templo será em pouco tempo, porque segundo os rabinos, né? O chefe do Instituto do Templo em Jerusalém afirma que o templo será construído em menos de um ano. Isso é muito inédito, porque haverá tecnologia para construir o templo em apenas um ano. Imagine durante um ano de construção, partindo do princípio que vai ser construído na grande tribulação, o anticristo vai governar o mundo de Jerusalém para enganar Israel, porque agora, como a igreja não está no cenário do mundo, qual é a função do diabo? Atacar o povo de Deus, e o povo de Deus que ficará na terra será Israel, não a igreja, porque a igreja foi arrebatada e está agora na glória eterna. Então, partindo deste outro princípio, o que é que acontece com o mundo? Implantar uma paz. O que vai acontecer, o Birajara, com o mundo após o arrebatamento da igreja? O mundo estará em um caos total. Por outro lado, o falso profeta vai reunir na cúpula, como eu disse agora, as religiões. Como a população está reduzida, vai surgir espaço para montar o seu governo. Lembre comigo, gente, lembre comigo isso aqui que é muito interessante. Vou explicar para vocês. Se desapareceu bilhões da terra, é de concordar comigo que vai sobrar bilhões de emprego, ou metade da população de emprego sobrará sobre o mundo, ok? Então o que acontece com isso aqui? Se vai sobrar metade desse povo que desapareceu tem emprego, vai sobrar 1 bilhão de emprego. Então isso você pode acabar com eu reduzindo o desemprego no mundo. Aí já é um plano do governo anticristo. Reduzir o desemprego, estabelecendo uma nova moeda mundial, estabilidade financeira para todo mundo. E aí, como esse governo vai trazer paz? Rabino é o mesmo que judeu. Rabino, a palavra rabino, Márcia, viu? Rabino vem de rabi, mestre. Rabino é um mestre, certo, judaico ou judeu, que vive na sinagoga, que tem como liderança ser um líder de uma sinagoga que lê a Torá, tá certo? Ok? Vamos para cá. Outra coisa, vamos lá, que eu coloquei bem rapidinho aqui para terminar. Surge o anticristo com falso profeta, implanta o governo mundo paz. Planejamento da nova ordem mundial, reunião da ONU, reunião de caráter particular, emergência. É nesse período que vai ser chamado psicólogos, médicos, advogados e conselheiro, sendo convocado para trazer tranquilidade à população do mundo. E a ideia deste conceito é fazer com que todos aqueles que vão trabalhar no mundo, trazendo tranquilidade, e trazendo consultoria para aqueles que ficaram chorando e sofrendo pela ausência da igreja, de seus parentes, trazer a ideia de que os que foram não tem como voltar mais, consolando uns aos outros e dizendo, vamos curtir a vida, vamos levantar a cabeça e curtir. O governo que tem aí é um governo agora bom, ele vai trazer paz e tal, enfim. A ideia é que em menos de um ano, a população do mundo está convencida de que o anticristo é o Messias, e que a igreja desapareceu e pronto, acabou-se. Vamos sentir saber, desapareceu. Porém, um grupo menor saberá que houve arrebatamento, conhece a Bíblia Sagrada e aí se revolta contra o anticristo. E aí você já sabe a ideia que seria a implantação da questão do martírio, né? A chamada nova ordem mundial ditatorial, ou seja, implantação da marca da besta, acerte o nome da besta. E aí, só quem pode comprar e vender, quem tiver a marca na mão ou na testa, certo? Justamente para colocar controle sobre a sociedade. Foi o que aconteceu com a pandemia, que essa vacina serviu para nada. Desculpa a expressão, viu, gente? Serviu para nada, ok? Foi só mesmo marketing político. E isso já era um teste dos governos para a era do anticristo, porque se a vacina foi fácil de tomar, imagine você, só pode comprar e vender se você tiver a marca. Aí muita gente vai aceitar. Por isso que eu digo para você, vamos subir, porque é melhor do que você ficar aqui, tá bom? Outra coisa interessante, um povo crente desapareceu. Mas o que acontecerá, Birajara, com o mundo após o arrebatamento da igreja? No mundo haverá grande tribulação, mas a igreja estará no céu de glória. Eu trouxe essa live hoje bem reflexiva mesmo, bem rápida, para falar para você sobre
o grande acontecimento na história. Haverá um arrebatamento, gente. Jesus está voltando e eu vou dizer uma coisa para você. Não tarda mais. Nós estamos vivendo o último tic-tac do relógio de Deus. O mundo está anunciando que Cristo está voltando. Eu precisaria de muito tempo para fazer outra live aqui, eu vou fazer na próxima semana, explicando sobre profecias e fatos do mundo que antecedem a volta de Cristo. Eu vou falar, pronto, eu vou até dizer para você aqui. Na segunda-feira à noite, eu vou falar sobre construção do templo, o templo de Jerusalém vai ser construído. Vou falar sobre os utensílios da casa do templo, que está no Instituto do Templo, certo? Vou falar sobre reuniões da ONU, sobre a apresentação do líder mundial. Os governos da América, daqui da América do Sul, América do Norte e América Central, sobre a nova moeda, sobre a ideia da China se reunir com outros países para formular a ideia de apresentar um líder mundial. Eu vou apresentar para vocês aqui sobre a questão da implantação das leis, sobre a questão das igrejas permitirem casamento de homossexuais, que seja uma lei ou uma ordem mundial, certo? Jurídica. A questão da perseguição da igreja nos dias atuais. Por que a Bíblia hoje, os homens querem descartar a Bíblia? Eu vou falar sobre eventos assim, que está sendo muito rápido, porque o mundo quer nos empurrar, nos fechar. Mas digo uma coisa para vocês, gente. Antes dele nos matar e destruir a igreja, que não vai conseguir, porque é promessa, a igreja será tirada da terra. E isso é o que mais me glorifica a Deus, é porque estamos vivendo a última era, a última geração. Quem sabe essa live será a última live que eu faço com vocês, porque Cristo pode voltar essa noite para nos buscar, para encontrar com Ele, tá bom? Quero deixar meu abraço especial. Muitos morreram injustamente com a Covid. Isso, Márcia, muito, verdade. Vamos nos encontrar com Cristo. Falou a verdade. Ok, gente, muito obrigado. Deus abençoe você. A live bem rapidinha hoje era só para trazer um alerta para você. O que será do amanhã se Cristo voltar hoje? Para o mundo, caos, desespero, tristeza, agonia e grande tribulação. Para a igreja, gozo, graça, felicidade, glorificação, eternidade e tribunal de Cristo para receber galardão, tá bom? Deus abençoe. Rodolfo acabou de entrar. Hauke, Deus te abençoe, queridão. Epifânio, Deus te abençoe. Olha só, Assunção entrou, Deus abençoe. Márcia, Kátia, Simone, Neguinho entrou também. Elisama, misericórdia mesmo. Vanessa, Celinha. Ok, gente? Deus abençoe vocês. Um abraço fraternal. Essa live vai estar salva no meu Instagram e também no meu canal, tá bom? Para que vocês possam fazer uma reflexão. Compartilhe essa live com seus amigos. É apenas uma live de reflexão. O que será do amanhã se Cristo voltar hoje? No dia que Ele voltar, às 24 horas, as primeiras 24 horas será de caos no mundo. E eu espero que você não esteja aqui, esteja conosco na eternidade com Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Um abraço fraternal. Depois vocês puderem tirar um print dessa live, não sei, eu sou muito feio, mas dá para tirar, tá bom? Tira um print, coloca lá no seu story, coloca uma mensagem lá. Jesus está voltando, o que será do amanhã se Cristo voltar hoje? Não queira ficar aqui, coloca alguma frase lá para que essa verbere para as pessoas que estão assistindo, te acompanham, para que elas possam saber que Jesus está voltando, tá bom? Jesus voltará e eu e você estaremos prontos para subir com Ele. Um abraço, gente. Deus te abençoe.